o Deus das oportunidades. Hoje, com o tema como escolher a oportunidade certa. Eu confesso aos irmãos que esta série, ela tem tocado profundamente o meu coração. E é difícil, meus irmãos, eu escolher das verdades que nós temos aprendido nesta série, o que se tornou mais significativo para mim. É difícil. Todavia, irmãos, na última mensagem, quando o pastor Lucas tratou a crença falsa, que Deus não vai me forçar a fazer algo que eu não goste, eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado, porque eu achava que Deus só quer que eu faça aquilo que eu goste. Mas na verdade, muitas vezes, Deus nos força a fazer algo que nós não gostamos. O caso de Faraó tocou profundamente no meu coração. Ele não queria fazer aquilo que Deus mandou, ele não gostava daquilo que Deus mandou ele fazer. O Jonas, a história do Jonas, que não queria pregar em Nínive, causaram um impacto muito importante na minha vida. Literalmente, irmãos, eu vi como que Deus, o nosso Deus, Ele nos dá a oportunidade para nós entrarmos positivamente para a história. E como a nossa reação às portas que Deus abre faz a diferença. Por isso o meu apelo, a minha oração a você aqui nessa noite é pensar sobre esse assunto. O que é que Deus terá que fazer conosco para que nós agarremos as oportunidades que Ele está nos dando, que Ele está abrindo a nós, que Ele está colocando ao nosso dispor? Será que Deus terá que usar da pressão? Será que Deus terá que usar da dor para nos forçar a entrarmos por uma porta que a sabedoria divina hoje nos convida, nos desafia, nos chama amorosamente? Por isso, eu preciso relembrar no início desta pregação as duas formas de orientação divinas, as duas maneiras como Deus nos orienta. Muitas coisas na minha vida ficaram claras. Como eu fico impressionado, irmãos, com Deus em sempre apelar para a minha razão, sempre apelar para a minha escolha. E como nós vimos domingo passado, Deus faz um apelo à razão, Deus faz um apelo à nossa escolha. Deus, Ele nos trata com maturidade. Apelar à razão e à escolha é a forma que revela que nós estamos ouvindo ou não Deus. É a forma que revela se nós estamos discernindo o ensino de Deus. É a forma que revela que nós estamos escolhendo segundo o coração de Deus. Então, eu me vi pequeno, muitas vezes insensato, tantas outras, por não me render a esta forma da orientação de Deus, o apelo à escolha. Eu literalmente me vi como um animal, que muitas vezes precisa de freios, que precisa de rédeas. E eu percebi naquela mensagem como Deus não desiste de mim, e como Ele usa, se necessário, da pressão, como Ele usa da dor para forçar a minha aceitação. E quando Ele faz isto, ficou claro no meu coração que Ele faz isso por amor, Ele faz isso por proteção. E eu glorifiquei a Deus pela oportunidade que todos nós tivemos de rever a nossa vida, de rever as nossas escolhas. Eu vi pais tendo oportunidade de rever a sua agenda. Vi aqui profissionais tendo oportunidade de rever os seus procedimentos. Eu tomei a decisão, e eu também espero que você tenha tomado a decisão de não esperar que o sofrimento da vida force você a entrar por uma porta que a sabedoria divina convida você a escolher agora. Deus tem batido a porta da vida de muitas pessoas. É verdade que Ele tem colocado diante de nós uma porta, mas é verdade também que Ele tem batido na porta da vida de muitas pessoas que estão aqui hoje, e Ele tem esperado você, através do apelo à razão,
ao apelo à sua escolha, Ele tem esperado você vir a Ele. Então você não pode esperar que o sofrimento da vida force você a entrar por uma porta que hoje a sabedoria divina o convida a escolher agora. Por isso julgo importante iniciar o atendimento a esta pergunta: como escolher a oportunidade certa? Nós já sabemos, irmãos, que Deus não tem apenas uma opção certa. Ele é o Deus das oportunidades. Ele abre portas à nossa frente. Nós sabemos disso. Mas como é que nós podemos saber, entre tantas oportunidades, qual é aquela que combina melhor com o meu momento? Qual é aquela que combina com aquela realidade da qual eu estou inserido? Como escolher a oportunidade certa? Em Apocalipse, do capítulo 3, no versículo 8, é dito à igreja de Filadélfia: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas muitas perguntas surgem quando nós vemos esta porta, e algumas delas são iguais a essas que eu vou tentar repassar a vocês agora neste momento. Como é que eu vou saber qual é essa porta? Os solteiros perguntam assim: será que essa porta é para mim começar um namoro? E se eu começar, com quem vai ser? Como eu vou saber se devemos nos casar? Como é que eu vou saber se esta pessoa é certa? O que é que eu devo fazer se eu sei que essa é a pessoa certa, e também eu sei que Deus sabe, mas essa pessoa ainda não leu a mensagem, não entendeu esta mensagem? Outros perguntam assim: qual é o curso de faculdade que eu tenho que fazer? Será que eu devo de fato me meter numa faculdade, ter um diploma, ou eu deveria fazer um curso técnico? Qual especialização eu devo escolher? Qual é a carreira que eu devo seguir? Qual é o emprego que eu devo aceitar? Quais as mudanças que eu devo fazer na minha empresa? Onde é que eu devo morar? Que casa eu devo comprar? Será que Deus quer que eu persevere nessa situação difícil porque eu preciso crescer? Ou será que Ele quer que eu saia dessa situação difícil porque, afinal de contas, Ele quer que eu seja feliz? Tem muitas perguntas, como nós vemos. E muitas pessoas, na busca dessas perguntas, das respostas para essas perguntas, cometem o erro de ir atrás de consultas dos astros, dos oráculos, das cartas do tarô, dos tabuleiros, da necromancia. Muitos, com o intuito de encontrar a verdade, se perdem na prática contrária da palavra de Deus, chamada por muitos de magias, de ocultismo e práticas satânicas. Será que aqui hoje existem pessoas metidas nessas coisas? Eu sinto, irmãos, de falar abertamente que esta é uma forma diabólica de minar as nossas oportunidades que Deus dá a nós. Quem sabe há pessoas aqui envolvidas com essas práticas. Há uma diferença enorme entre fé, de um lado, e por outro lado, a magia, a superstição, o ocultismo. Veja só, na superstição nós focamos a realização dos nossos propósitos. Na superstição, eu procuro usar alguma força sobrenatural, chamada magia, para realizar minha agenda própria. O foco é a minha vontade. É quando uma pessoa decide: eu quero aquele trabalho, eu quero aquela posição, eu quero aquele cônjuge, eu quero aquela casa, eu quero aquela pessoa, eu quero que esta pessoa se distancie de mim, eu quero que ela desapareça da minha frente. Então o que é que eu faço? Eu procuro alguém que joga as cartas, que leia os búzios, que consulte o tarô, que fale com um demônio disfarçado em uma pessoa já falecida. Eu faço um trabalho, eu faço um despacho. Como nós vemos, a superstição, ela se serve do sobrenatural para atender os muitos propósitos da vontade humana, da carnalidade humana, aquilo que a mentalidade humana julgou por certo. Agora veja a diferença da superstição e a fé em Deus. Por sua vez, a fé em Deus, ela foca deixar Deus cumprir seus propósitos. O foco não são os meus propósitos, mas os propósitos de Deus. A fé
ela procura levar a pessoa a se entregar aos propósitos divinos. A fé, ela nos ensina que há uma pessoa por trás do universo, e que esta pessoa, ela responde à comunicação conosco. A fé, ela aponta que a oração é a maneira primária de nós nos comunicarmos com esse Deus, e é por isso que a oração, ela está intimamente associada com a busca de discernimentos das oportunidades que Deus abre por nós. Eu espero que você esteja percebendo a mensagem que Deus, pouco a pouco, está construindo no nosso coração aqui nessa noite. A verdade é que nós, os seres humanos, irmãos, nós temos medo de tomar decisões. Temos medos, nós tememos. E fazer escolha, muitas vezes, pode causar ansiedade. E nós não gostamos da ansiedade. Nós sofremos com a ansiedade. Nós não queremos a ansiedade que acompanha a possibilidade da gente tomar uma decisão e cometer um erro de escolha. Nós temos que admitir, irmãos, uma verdade, que as decisões são desgastantes, que as escolhas nos emocionam, as escolhas nos assustam. Por isso é muito importante nós compreendermos o que é a liberdade. Por que é importante a gente compreender o que é a liberdade? É que a liberdade é o direito de escolher, é o direito de criar para si mesmo as alternativas da escolha. Eu espero que neste momento eu paro a minha mensagem, eu oro, olhando para cada um de vocês, para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento do desafio de Deus para nós fazermos escolhas, para nós tomarmos decisões, criarmos para nós mesmos as alternativas que Deus já colocou nas oportunidades à nossa frente. Sem a possibilidade de escolher, uma pessoa não é uma pessoa. Ela pode ser até um membro de uma associação, mas não uma pessoa. Ela pode ser um instrumento, mas não uma pessoa. Ela pode ser uma coisa, mas não uma pessoa. Deus quer que nós aprendamos a escolher bem. E talvez seja por isso que quando nós examinamos a Bíblia, nós não encontramos nenhum capítulo dedicado assim, como conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Nós não temos esse capítulo. Mas no contexto geral da Bíblia, nós encontramos como é que um homem e uma mulher pode fazer escolhas acertadas. E aqui eu quero sugerir algumas ações. Em primeiro lugar, para escolhermos as oportunidades certas, nós precisamos compreender o processo que a escolha exige. São as escolhas, eu preciso destacar isso, que são as escolhas e não a sorte que determina o seu futuro. Tem pessoas que têm dito assim: eu não tenho sorte na vida, eu nasci numa família sem sorte, eu criei-me num lugar sem sorte, casei-me com uma pessoa sem sorte, eu sou um azarado. E eu queria, em nome de Jesus, contrariar você. Não é a sorte que determina o nosso futuro, é sim as nossas escolhas que determinam o nosso futuro. O maior poder que uma pessoa detém é o poder de escolher. Por isso, nós precisamos compreender o processo da escolha. Primeiramente, para compreender o processo da escolha, nós temos que saber reconhecer uma oportunidade. E aqui, irmãos, é muito simples, independente da área da vida, nós podemos reconhecer bem uma oportunidade. Porque a oportunidade, costumeiramente, ela vai aparecer a nós com a roupagem de uma necessidade, de algo que precisa ser suprido. A oportunidade, ela surgirá a nós como um desafio. Ela sempre será uma porta aberta para nós servirmos, para nós nos envolvermos em uma causa. E aqui é que reside o problema. Qual é o problema? Muitas vezes nós vemos a necessidade, mas nós transformamos aquela necessidade numa dificuldade. Deus está falando conosco aqui. Hoje nós estamos aqui, meus irmãos, na claridade. Sabe por quê? Porque um rapaz chamado Thomas Edison, ele olhou para a vida sem as lâmpadas e no escuro como uma oportunidade e não como uma dificuldade. Ele inventou a lâmpada.
A oportunidade aparece na roupagem de uma necessidade a ser suprida, em um desafio a ser conquistado. Então nós temos que saber reconhecer as oportunidades. Em segundo lugar, para compreender o processo da escolha, nós temos que identificar as opções. Existem opções que a gente tem para escolher ao suprir aquelas necessidades. E aqui eu falo da necessidade que nós temos de ver os variados ângulos das possibilidades de atender aquela necessidade. Nós precisamos compreender o desafio que está à nossa frente. Nós precisamos considerar as opções. Eu me lembro que quando nós estávamos decidindo o que fazer, porque não tínhamos mais salas para nossas crianças e para os adultos estudar a Bíblia, então nós pensamos que deveríamos comprar a propriedade da frente, que era 4.200 metros, e nós entendemos isso, mas chegou um dia que Deus tirou a paz do meu coração, disse: você tem que avaliar as opções. Eu disse: se nós comprarmos essa propriedade, nós não vamos ter dinheiro nenhum para construir nada, já é de um dinheiro muito alto para a gente conseguir. Foi quando Deus me mostrou: avalie as opções. Eu vi, tem espaço para cima da construção existente. Nós tivemos que avaliar as opções. Em terceiro lugar, para compreender o processo da escolha, nós temos que avaliar a situação. E aqui, irmãos, eu preciso que você acredite, eu clamo ao Espírito Santo que você acredite, que Jesus gere fé no seu coração. Deus tem dado a cada um de nós aquilo que algumas pessoas chamam de intuição. A intuição dada por Deus tem que ser usada. Deus não deu intuição só para a mulher. Eu até acredito que a mulher tem um pouco mais de intuição do que o homem. É por isso que as mulheres correm mais para Deus do que os homens. Agora, além da intuição dada naturalmente, que nós nascemos com ela, quando você recebe Jesus, você passa a ser morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe dá discernimento para olhar o que está atrás da circunstância. Então, usando uma linguagem popular, eu preciso aguçar o meu faro. E aqui eu gosto de pensar nesse aspecto do cachorro. Eu me lembro do Boris, o meu cachorro. Saudades do Boris. Que cachorro especial. Eu gosto desse aspecto do cachorro, porque o Boris, independente da comida que eu dava para ele, ele não comia assim. Ele cheirava primeiro. E eu sempre olhei para aquilo. Por que ele cheira primeiro? Ele avaliava a situação. Tem gente que vai ao invés de cheirar, ao invés de avaliar. Eu não sei se o cachorro procura um cheiro bom, eu acho que não, mas ele tinha o seu faro aguçado, ele avaliava a situação. Nós temos que avaliar. Em quarto lugar, para compreender o processo da escolha, nós temos que decidir o próximo passo. E aqui, irmãos, que eu vejo onde eles avaliam, eles reconhecem a oportunidade, eles aguçam o faro, mas quando chega a hora de tomar, nessa direção, eles não dão o próximo passo. É nesse estágio que nós tomamos a decisão, é quando nós fazemos a escolha, é quando nós saímos da teoria, e nós partimos para a ação, e nós começamos, nós vamos para o próximo passo. Deus está falando com pessoas. Quando é que você vai dar o próximo passo? Quando é que você vai adiante? Por fim, para compreendermos o processo da escolha, nós temos que aprender com as escolhas. E aqui, irmãos, uma coisa muito importante. Muitas vezes nós vamos tomar uma decisão, e aquela decisão, ela não contrariou Deus, mas talvez não foi a melhor decisão. Deus não tem isso como perdido. Deus usa as escolhas para nos ensinar lições. Então nós temos que parar às vezes na nossa vida e avaliar as nossas escolhas. Eu fiz essa escolha, mas aquela escolha. Tem algumas que a gente vai dizer: meu Deus do céu, o que eu fiz? Mas isso não significa que as oportunidades de Deus estão perdidas. Significa que se você aprender as lições, ainda a oportunidade que Deus abriu está na sua frente, para que você possa entrar, porque a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Deus é Deus dos recomeços. Deus é o Deus dos recomeços. E aqui eu entendo que há um toque divino que eu preciso destacar aos irmãos. Deus não nos avalia pelos resultados conquistados.
Deus nos avalia pelas lições aprendidas. Irmãos, em nome de Jesus, esse é o momento divino. Esse é o momento que o Espírito Santo está aqui entre nós. Deus está perguntando para você: quais são as lições que você está aprendendo ao fazer escolha? Então Deus não quer que você tenha medo de fazer escolhas. Ele abriu portas para você. Tem oportunidades, entre pela porta que Deus está abrindo. Escolha, dê o próximo passo. Em segundo lugar, para fazer escolhas acertadas, nós temos que conhecer o fundamento de uma escolha certa. O processo, irmãos, ele é muito importante, sim. Todavia, é no fundamento da escolha que nós temos a compreensão de como Deus age, de como Deus nos capacita a fazer as escolhas corretas, frente às portas que Ele abre. Muitas pessoas, quando surgem uma oportunidade, elas fazem o quê? Elas olham para os seus talentos, para ver se tem talentos que combinam com aquela porta. Outras olham para o potencial do agora, o que eu tenho que me vai ajudar a entrar nessa porta. Outros olham para as suas habilidades, outros olham para a aprovação humana, outros olham para as circunstâncias, se são favoráveis ou contrárias, outros olham para o desejo. São pessoas, irmãos, que estão cometendo um erro gravíssimo. Elas estão buscando evidências que comprovem que aquela oportunidade é certa, e elas esquecem de compreender qual é o fundamento da escolha. O fundamento da escolha é a sabedoria dada por Deus, e não os sinais, não as evidências palpáveis. Tem pessoas que dizem assim: eu quero sinais, Deus tem que me dar uma revelação. Se amanhã eu ligar o meu rádio na 100.5, na melodia, e tocar aquele hino 3 vezes seguido, então é um sinal que Deus está me mandando entrar por essa porta. Não tem nem cabimento uma coisa dessa. Senhor, eu vou fazer um desafio. Eu me vejo nisso, irmãos. Essa semana mesmo pedi: Senhor, manda uma pessoa desconhecida falar comigo sobre esse assunto. Eu falei: Jacó, você parece que está esquecendo as pregações que você vai. Está procurando uma evidência, está procurando um sinal, e isso é que você deve fazer. Por isso, qual é o fundamento da escolha certa? O fundamento da escolha certa é buscar sabedoria, ao invés de sinais sobre a oportunidade correta. Buscar sabedoria. Como eu já afirmei, em nenhum lugar da Bíblia existe um capítulo sobre como escolher as oportunidades que Deus coloca na nossa frente. E por isso, se você estiver diante de uma escolha, e você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida, em relação à sua vida, não comece perguntando para Deus: qual é a escolha que o Senhor quer que eu faça? Deus não vai responder essa pergunta. O que você tem que pedir para Deus? Você tem que pedir a sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para tomar a decisão, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, para que eu escolha a oportunidade correta, Senhor. Nós queremos, irmãos, que Deus nos dê um sinal de onde Ele quer que nós entremos, quando na verdade Deus quer nos armar com recursos para nós fazermos nossa própria decisão. Deus está dizendo assim: não, eu vou lhe dar sabedoria, e você decide, você escolhe. É claro que nós não precisamos, irmãos, pedir sabedoria para escolher obedecer o que Deus já deixou claro para nós obedecermos. Não é uma questão de sinal, é uma questão de obediência. Por exemplo, você não precisa pedir sabedoria para não mentir. Devo mentir ou não, Senhor? Uma mentirinha agora ajudaria esse negócio ou não? Devo esconder que o motor está fundido, Senhor? Ou eu devo camuflar isso daí? Devo falar a verdade ou não? Eu devo adulterar ou não? Isso não precisa de sabedoria divina, está escrito na palavra. Isso já está definido, mas nas escolhas das oportunidades divinas, ao invés de buscarmos sinais divinos, nós temos que pedir sabedoria divina. E aqui, irmãos, lembre-se, pedir sabedoria a Deus é algo que Deus já deixou claro: eu vou dar sabedoria. Essa é uma oração que eu vou responder. Quem busca sabedoria, e eu vou dar, e a Bíblia é clara. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5,
Nós lemos com clareza isso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, se algum de vocês não sabem escolher, então vocês peçam a Deus, peça a sabedoria a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e será concedida. Como nós vemos aqui, meus irmãos, o assunto fazer escolhas, os sinais, nessa questão de fazer escolhas, os sinais não é a questão chave. O que é primordial? É a sabedoria. É isso que nós precisamos. Se desejarmos fazer escolhas acertadas, nós precisamos buscar sabedoria divina. E como vemos nesse texto, Deus já decidiu nos dar da sua sabedoria. Esta é uma busca com 100% de sucesso. Deus quer que nós sejamos ótimos escolhedores e não apenas cumpridores de ordem. Que texto fantástico! Como é que o Espírito Santo vai abrindo nosso entendimento em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 9 e no versículo 10. Olha como é que Paulo ora. Ele diz assim: esta é a minha oração. Qual é a oração? Que o amor de vocês aumente cada vez mais. No quê? Em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor. Veja, Paulo não ora para que eles vejam os sinais da vontade de Deus nas escolhas. O que Paulo ora? Paulo ora que vocês tenham conhecimento. Paulo pede que vocês tenham percepção. Paulo pede que vocês tenham sabedoria. Por que vocês precisam de sabedoria? Para vocês discernirem melhor as oportunidades de Deus. Deus quer que nós sejamos ótimos escolhedores e não apenas cumpridores de ordem. Essa é uma coisa que nós precisamos compreender. Eu peço ao Espírito Santo que nos revele. Deus não está querendo que você seja uma pessoa que só diz: tá bom, Deus, o que eu faço agora? Faça aqui, dobra a direita, dobra a esquerda, vai ali, faça assim, faça aquilo. Eu já pensei dessa forma. Quando eu iniciei meu ministério, eu achava que eu pegaria o violão, colocaria nas minhas costas, e do meu lado, a minha falecida esposa Leonice. Nós teríamos uma malinha, cada um com uma muda de roupa extra, e que nós viveríamos desta forma, mendigando, casa por casa, pregando o evangelho e vivendo daquela forma. Chegou um momento que Deus me deu discernimento das escolhas que eu tinha que fazer. Eu nunca imaginei que ficaria por mais de uma semana numa igreja, e vou fazer 40 anos que estou nesta igreja. Já se passaram tão rapidamente, e eu estou percebendo, Deus não quer que eu seja apenas um cumpridor de ordem, Deus quer que eu seja um escolhedor. Por isso nós precisamos buscar sabedoria, para discernir o que é melhor. Os estudiosos dizem que nós tomamos, no decorrer da vida, perto de 2 milhões de decisões, 1.700 e não sei quantas decisões durante toda a vida. Eu não sei, sinceramente, como é que eles contaram isso. Eu não sei, mas de uma coisa eu estou certo. Preste atenção. Nós tomamos decisões e depois as decisões tomadas nos tomam. Nós tomamos as decisões e depois das decisões tomadas, as decisões nos tomam. É verdade que o que falamos, o que pensamos, o que comemos, o que lemos, aonde vamos, com quem vamos, o que fazemos, como trabalhamos, quando descansamos, tudo isso gera um impacto em nós, gera um impacto em mim, gera um impacto em você. E aqui, irmãos, são essas pequenas decisões que acabam compondo aquilo que nós chamamos de vida. De vida. Por isso, então, guarde isso no seu coração. Nós vamos entrando por portas, e o que nós encontramos do outro lado é a pessoa que nós nos tornamos. Nós vamos entrando pelas portas, e o que nós encontramos do outro lado da porta é a pessoa que nós estamos nos tornando. Quem é que você está se tornando? Uma pessoa que aprende com as escolhas, com as oportunidades, ou travada na vida, trancada na vida, parada na beira do caminho, sem tomar atitude, sem fazer escolha. A Bíblia tem uma palavra, irmãos, para nominar pessoas que escolhem bem as suas portas. E para nossa tristeza, a palavra não é felizardas que descrevem essas pessoas. A palavra que descreve essas pessoas não é a palavra ricas, não é a palavra bem-sucedidas. A palavra que a Bíblia usa para designar uma pessoa que escolhe bem suas oportunidades
é a pessoa sábia, é a palavra sábia. E aqui, eu e você temos que avaliar. Cada ano, cada dia que passa, cada semana que passa, cada mês que passa, cada ano que você completa, você está se tornando cada vez mais uma pessoa sábia. O alvo de Deus é que nós sejamos sábios. E o que é sabedoria? Sabedoria, segundo as Escrituras, é a capacidade de tomar grandes decisões. Grandes decisões. Grandes decisões. Sabedoria é a arte de viver bem. Por isso, ao invés de querer descobrir de Deus qual é a melhor oportunidade, Deus está dizendo assim: para de perguntar para mim qual é a melhor oportunidade. Você pode ter uma coisa antes disso que vai dizer para você qual é a melhor oportunidade. Peça a mim sabedoria. E meus irmãos, eu vejo que é isso que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, no primeiro livro de Reis, através de Salomão, no capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 9, nós vemos isto. Olha lá, em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite, e Deus disse para ele: peça-me o que quiser e eu lhe darei. E no verso 6 o Salomão respondeu, dizendo para Deus: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. E ele diz: tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Olha o verso 7. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, eu não sei o que fazer. Olha o verso 8. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Olha o que ele pede no verso 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar esse teu grande povo? E sabe o que aconteceu? A história registra que o pedido de Salomão agradou a Deus. Veja, irmãos e irmãs, Salomão não pediu riquezas, Salomão não pediu uma rainha maravilhosa, ele não pediu um palácio, ele não pediu um grande exército, ele não pediu um reinado longo. Salomão não pediu uma lista de coisas que ele deveria fazer para o povo, também não pediu uma lista de coisas que ele deveria evitar de fazer pelo povo. A primeira decisão de Salomão foi pedir sabedoria para nortear todas as suas decisões. Não foi um sinal, não foi uma evidência, ele pediu: me dá sabedoria, e o texto diz que aquilo agradou Deus, porque isso combina com Tiago capítulo 1 verso 5, pede sabedoria que eu dou. Isso combina com a oração de Paulo, para aumentar a nossa capacidade de discernir o que é melhor. Você percebe o que a mensagem de Deus está falando ao nosso coração nessa noite? Deus está interessado em dar a você oportunidades para que você faça a escolha, para que cada um de nós decidamos o que faremos com o auxílio da sua sabedoria. Deus quer que nós sejamos ótimos escolhedores e não apenas cumpridores de ordem. Ele quer que você tenha capacidade de tomar grandes decisões, Ele quer que você faça a escolha. Deus sabe que as pessoas que prosperam são aquelas que sabem tomar as boas decisões, as grandes decisões, as melhores decisões. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está treinando você para entrar pelas portas que Ele tem aberto a você. Por isso eu lhe digo: não tenha medo das oportunidades divinas, não tenha medo de tomar decisão. A maior diferença entre as pessoas que prosperam na vida e aquelas que não prosperam não é o dinheiro que ela possui, não é a saúde que ela tem, não de maneira nenhuma, nem os talentos, nem as conexões, nem a sua aparência. É a sabedoria, é a capacidade dada por Deus para tomar boas decisões. No mundo antigo havia muita literatura sobre sabedoria, e a maior parte dessa literatura foi colocada na Bíblia. A parte que Deus julgou essencial foi colocado na Bíblia. Inclusive a Bíblia chama a sabedoria como se fosse uma mulher. E um dos textos que me toca profundamente o coração é o texto de Provérbios, no capítulo 9, no versículo 3, até o versículo 6. Eu exorto você a ler esse texto com cautela comigo. Olha o que diz o texto a partir do verso 1. A sabedoria construiu sua casa. Olha como é que Deus convida. Ergueu as 7 colunas,
matou animais para a refeição, preparou seu vinho, arrumou sua mesa, enviou as servas para fazerem convite desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham, quem é que é para vir? Os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham, verso 5, comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Olha o verso 6, deixem a insensatez e vocês terão vida, ande pelo caminho do entendimento. Veja, esse convite é um chamado, um convite para buscarmos a sabedoria. Em outras palavras, a senhora sabedoria é uma expressão poética da sabedoria divina. E onde está a sabedoria, ali Deus está. Eu fico, irmãos, de verdade emocionado quando eu leio o que está escrito no capítulo 3 de Provérbios, no versículo 13 ao versículo 18. Olha para você ver como é que Deus encoraja eu e você à procura da sabedoria. Ele diz: como é que é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Verso 14, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. Agora veja a comparação. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça, quem a ela se apega será abençoado. Veja o que esse texto está dizendo. Não é evidência que é o segredo, não é talento que você necessita, é de sabedoria, e isso eu quero dar a você. Eu quero dar a você, pode pedir. Eu estou orando que esse texto da palavra de Deus crie um impacto na sua vida. Tem pessoas que sonham com dinheiro, casa, mansão, um punhado de coisa, não tem nada, porque a sabedoria está sendo abandonada, está sendo deixada. A sabedoria é o produto, meus irmãos, da nossa relação pessoal com Deus. A sabedoria é o produto do constante aprendizado da palavra de Deus. A sabedoria é o produto da constante oração pessoal. A sabedoria é o produto do constante caminhar com pessoas de fé nos relacionamentos. Você percebe porque que o diabo luta contra, para você não estar em academia bíblica, para você não estar em verdades básicas, no agora que sou membro, no trio de parceria, nos relacionamentos, no ministério? Por quê? Ele não quer que você se torne uma pessoa sábia. Ele quer que você fique dependendo de evidências, de circunstâncias, que você fique travado na vida. Mas Deus coloca de frente de nós uma porta que ninguém pode fechar. E Ele vem aguçar o nosso coração. Entra por essa porta. Veja as oportunidades. Mas tem muita porta, Senhor. Escolhe uma. Mas Deus, qual que é a melhor? Peça sabedoria, não evidência, não um recurso, nada disso. Pede sabedoria, porque se você tiver sabedoria na mão direita, você vai ter vida longa. Na mão esquerda, você vai ter vida honrada. Se você abraçar a árvore da sabedoria que vem de Deus, olha, não vai faltar bem nenhum, não vai faltar recurso nenhum. E a Bíblia, acho que vale a pena terminar com Tiago capítulo 1, verso 5, que diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Eu queria que nós fechássemos nossos olhos hoje aqui. Eu quero que você curve a sua cabeça. Há pessoas aqui que têm que reconhecer perante Deus que está indo atrás da magia, talvez de um benzedor, de uma mulher que faz adivinhação, de uma pessoa que faz revelação. Você tem sido movido a profetada, e porque você tem feito isso, você tem comprometido as oportunidades de Deus na sua vida. Você quer cumprir os propósitos do seu coração e não quer se entregar aos propósitos de Deus. Hoje Deus trouxe você aqui. Talvez você não está indo no macumbeiro, no feiticeiro, não está consultando o tarô, não está fazendo nada disso, mas está agindo assim, procurando um versículo na Bíblia que lhe dá uma evidência, quando Deus já disse claro: ore por sabedoria e entra na porta. O que conta para mim é a pessoa que você se torna depois dessa porta aberta.
Não estou encorajando você a entrar por qualquer janela que se abre, mas pelas oportunidades que combinam com a fé em Cristo. Nesse momento Deus chama. Eu quero orar por você agora, que você tome essa decisão no seu coração. Pai Celestial, nós sabemos, ó Deus, que nenhuma força poderá nos derrubar, nem roubar a paz que o Senhor dá àquelas pessoas que, plenas da tua sabedoria, aprendendo da tua sabedoria, entra pelas oportunidades que o Senhor dá com coragem, sem medo, mas com fé, rendendo toda a ansiedade no teu altar, Senhor. Por isso, neste momento, Senhor Jesus, gera essa convicção no coração deste homem e desta mulher, que tudo é possível quando a nossa fé está em Ti. Nós ultrapassamos os grandes montes. Se Deus é por nós, nós podemos enfrentar os grandes adversários. É uma porta ampla, muitos são os adversários, mas em nome do Senhor Jesus, eles serão jogados por terras. É assim que nós cremos no Teu nome. Amém e amém. Missionária Central de Maringá.